Irmãos, é sempre com temor e tremor que a gente abre a palavra para expor. A gente sabe da importância da vida de cada um de vocês que foram comprados a preço de sangue pelo Senhor Jesus Cristo. E são amados do Pai e escolhidos pelo Pai. Então, uma responsabilidade muito grande do pregador em falar com esse povo muito especial, por causa da responsabilidade de conduzir esse povo realmente naquilo que a palavra nos ensina, não aquilo que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente acha, mas no que a palavra nos ensina. Abra sua Bíblia, ou acompanhe conosco pela tela, Jeremias capítulo 8, verso número 22. Profeta Jeremias, capítulo 8, verso 22. Então nós vamos olhar mais uma parte desse capítulo 8. No momento, por enquanto, versículo 22. Eu tenho tido o privilégio de acompanhar algumas pessoas que têm enfrentado sérios problemas dentro desse assunto que estaremos abordando nesta manhã, que é a cura da alma. Muitas vezes a cura, o problema não é físico, não é biológico, mas o problema é na alma. E por isso, a meditação desta manhã, falando sobre a cura da alma. É algo que muitas vezes o inimigo tem usado para prejudicar os salvos. Para colocar um salvo em atrito com outro. Para colocar nos lábios de um salvo a crítica, muitas vezes crítica destrutiva. E então o Senhor quer trabalhar a nossa vida. E nosso primeiro cântico aqui diz que nós vamos abrir o nosso coração para o Espírito agir. Ele não haja força na vida de ninguém, não entra força. Mas ele age com o coração aberto. E Deus diz através da sua palavra: Filho meu, dá-me o teu coração. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não houve cura para a filha do meu povo? Fazemos aqui uma pergunta. O profeta, olhando a situação do seu povo, da sua nação, em meio a tanto sofrimento, em meio a tantos desvios da vontade do Senhor para o seu povo, ele vê um povo doente. E ele usa uma linguagem muito conhecida na época, que é o bálsamo de Gileade. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Por que, pois, não houve cura para a filha do meu povo? Pai querido, o Senhor conhece a minha necessidade como servo do Senhor. O Senhor conhece a necessidade, ó Pai, de cada ovelha tua que vai ouvir essa mensagem nesse momento. Queridos irmãos que estão conosco pelas redes sociais. Por isso, ó Pai, que teu Espírito Santo trabalhe com liberdade no nosso meio. Quando nós cantamos que precisamos de abrir o coração, que não fique apenas uma canção, apenas uma música bonita, melodiosa, mas seja uma realidade na nossa vida. Nossos corações sejam abertos e acessíveis à tua palavra e prontos para reagir àquilo que o Senhor vem nos falar nesta manhã. Pai, eu te louvo pelo privilégio de estarmos na tua casa e pelo privilégio de poder meditar na tua palavra
e transmitir ao teu povo eleito e precioso, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus. O privilégio de transmitir a tua palavra a esse povo tão especial. Por isso, Pai, usa teu servo nesse momento. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o que é a cura da alma? A cura da alma é um processo de autocura, ou seja, a restauração emocional e espiritual. Ela busca libertação de um trauma. Quantas pessoas hoje são escravas de um trauma que teve no passado? Não foi curada. Ou crenças que te limitaram, que te pressionaram, que te fizeram escravos. Mágoas ou dores emocionais. E a cura espiritual vem trazer calma e bem-estar às pessoas. Essa cura da alma. E essa cura da alma, queridos, pode envolver também uma conexão, uma reconexão consigo mesmo. Você vai dialogar consigo mesmo. Você vai dialogar com a sua alma, como o salmista faz. Muitas vezes precisa de perdão. Você receber perdão ou conceder perdão a alguém. Precisa de fé, crer que Deus realmente faz a obra. E então vai haver uma transformação interior. É cura interior, é cura da alma. E o que essa cura da alma vai fazer com a pessoa? Ela vai moldar as pessoas em diversas áreas da sua vida. Por isso é necessário o coração estar aberto para poder receber essa cura. Muitas pessoas, queridos, admitem que tem uma alma atormentada. Outras vezes eu ouvi a expressão, eu não tenho paz na minha alma. É uma alma que está atormentada. É uma alma que vive de maneira insegura, envolvida pela infelicidade. E muitas vezes são pessoas que não creem de coração. Às vezes creem de boca. Confesso que creem, mas no coração não creem de que Deus tem a sua vida nas mãos dele. Que sua vida está nas mãos do Pai Celestial. E por isso sofrem. Por isso querem curtir as suas dores sozinhos. Não querem abrir o coração para receber a cura. E aí então vem esse sofrimento tremendo. Resultado, depressões. Nunca vivemos um período tão cheio de depressão como hoje. Me lembro quando eu era criança, não havia esse termo depressão. Logo que começou a surgir o termo depressão, eu cometi um erro no púlpito uma vez, depois eu pedi perdão. Eu disse que depressão não era coisa de crente. E uma irmã que estava com depressão me pegou na reta e falou, pastor, é coisa de crente, sim, porque o senhor acha que eu não sou crente? Eu falei, misericórdia de mim, quem sou eu para te julgar? Eu falei, me perdoe. Eu falei, fiquei tão assim, empolgado, né, que eu cometi um erro, né? Aí fui dentro da igreja e pedi perdão. Falei, se mais alguém ficou ofendido, igual a irmã, me perdoe. Que é uma força de expressão. Porque a depressão traz o quê? Desespero. E por isso, queridos, nós temos hoje o índice alto de casos de suicídio. Depressão. A alma ferida, a alma machucada que precisa ser curada. E encontramos muitas vezes em situações dramáticas. Certa feita eu estava viajando de férias, em uma das igrejas que eu pastoreei. E quando eu cheguei de férias, logo a minha vizinha, que era da igreja, falou, pastor, a fulana de tal está internada, ela tentou suicídio. Era uma das jovens da igreja. Eu falei, eu não acredito.
Ela era secretária da igreja, trabalhava junto comigo na secretaria da igreja. Eu imediatamente desfiz as coisas que precisava de fazer da viagem, peguei o carro e fui para o hospital. Chegando lá, cheguei até o quarto onde ela estava. Na hora que eu abri a porta, ela olhou para mim, olhou regalado. Começou a chorar. Começou a chorar. Eu falei, minha filha, eu não vim aqui para te criticar. Não vim aqui para pisar em você, mas eu vim aqui porque eu quero ser o socorro de Deus na sua vida. Aí ela abriu o coração. E contou as lutas que ela estava enfrentando internamente, também na família. E nós pudemos orar juntos e ver a cura naquela alma. Ela já foi para o IBEL, estudou e se tornou uma missionária. Abençoadíssima pelo Senhor. Então, irmãos, muitas vezes nós chegamos a esse ponto. O ser humano chega a esse ponto. Bálsamo de Gileade. O que era o bálsamo de Gileade na época do profeta? Era uma resina que se tirava de uma árvore e tinha propriedades medicinais curativas, como uma pasta de figo que foi colocado nas feridas do rei Ezequias, lá no profeta Isaías. E é mencionado sempre na palavra de Deus como cura divina e como consolo espiritual. Então, quando você ouvir a expressão bálsamo de Gileade, significa cura divina. Significa consolo espiritual para aqueles que estão sofrendo. Ainda no profeta Jeremias, capítulo 46, verso 11, diz assim: sobe a Gileade e toma o bálsamo, ó virgem, filha do Egito, debalde e multiplica remédios, não há cura em ti. Quantas vezes chegamos em situações que achamos que não tem cura. A cura da alma, do sofrimento da alma. Então o Senhor está dizendo nessa manhã, eu quero curar a sua alma com o bálsamo de Gileade. Aí você só vai ser curado se você abrir o seu coração. Ah, Senhor, eu preciso. Reconhecer que precisa. Assim, queridos, o bálsamo físico era usado para tratar feridas e aliviar dores. E esse bálsamo representava, como eu já disse, a cura de Deus para as feridas espirituais, ou seja, da alma e do coração. A doença do povo, na época do profeta Jeremias. Qual era a doença do povo de Judá? E uma realidade, queridos, nós precisamos ter sempre em mente. Todos nós precisamos de cura. Por quê? Por causa da mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de cura integral. É o meio que o Pai Celestial usa para nos dar um novo começo. Para nos livrar das opressões dos fardos da vida. O mesmo profeta Jeremias diz que as misericórdias foram só a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Então, irmãos, cada manhã, quando as misericórdias do Senhor se renovam na sua vida e na minha vida, o Senhor está dizendo, eu estou te dando uma nova oportunidade no dia de hoje. Estou te dando uma nova oportunidade. E por isso nossos corações precisam estar sempre abertos à ação do povo de Deus. Porque o Senhor quer curar a alma, o Senhor quer curar a mente, o Senhor quer curar o coração. Qual era a situação do povo de Judá, como eu já disse? O povo estava sofrendo. O povo estava enfrentando guerras. O povo estava passando fome. O povo estava
cheio de enfermidades diante de Deus, e o povo estava sendo oprimido pelas nações inimigas. Mas a doença mencionada por Jeremias aqui no texto que nós lemos, não era uma doença física, mas sim uma doença mais profunda, que era a doença espiritual. O povo havia se afastado de Deus. O povo estava seguindo os ídolos. O povo estava praticando o mal. E o profeta, então, lamenta a situação espiritual do seu povo e faz a pergunta: por que está todo mundo doente? Por que está todo mundo sofrendo? Acaso não tem bálsamo? Acaso não tem médico? Acaso não tem cura? Veja o desespero do profeta. Irmãos, e essa pergunta também ecoa através do longo dos tempos. Essa pergunta vem desde Jeremias até os dias de hoje. A humanidade está angustiada e em busca de cura e consolo. Acaso não há cura? Até quando eu vou ficar sofrendo? Dizem as pessoas. O povo de Israel estava sofrendo, o povo de Judá. E a culpa era do próprio povo, não era de Deus. Que o povo havia abandonado os caminhos do Senhor e partido para a idolatria, adorando ídolos, os ídolos das nações. Como podemos, queridos, em nossos dias, aplicar esse significativo bálsamo de Gileade e encontrar cura e restauração? O fato de nós termos a misericórdia de Deus renovada conosco nesse dia já é uma prova de que Ele quer tratar a nossa vida. Ele nos deu mais um dia de oportunidade, mais um dia de vida. E que nós não estejamos, queridos, como o povo de Judá, envolvido pelos ídolos, dando pouco valor ao Senhor, à sua obra, ao seu cuidado. Em segundo lugar, o povo estava espiritualmente ferido. Acompanhe comigo versos 18 a 22 desse mesmo texto. Diz assim: oxalá eu pudesse consolar-me na minha tristeza. Veja, o profeta está abrindo o coração. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis o clamor da filha do meu povo, de toda a extensão da terra. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Então veja aí, agora ele começa a descrever. Porque me provocaram a ira com suas imagens esculpidas, com vaidades estranhas. É uma pergunta. Por que o povo fez isso? Por que o povo provocou o Senhor com imagens esculpidas, com vaidades humanas? E vem a sentença. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Que notícia triste, irmão. Acabou a oportunidade. A expressão cega, verão, tudo é linguagem figurada, dizendo acabaram as oportunidades. Eu dei tanto tempo para vocês, vocês não quiseram. Passou-se a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, veja que expressões pesadas. O espanto apoderou-se de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não se acha lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Ou seja, por que o tempo findou e ninguém foi curado? Por que os dias passaram, tantas oportunidades abertas e ninguém foi curado? É uma lamentação, queridos, do profeta sobre a condição do seu povo, que
estava espiritualmente doente e ferido. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, desde uma terra distante. Por acaso não está o Senhor em Sião? Veja que o clamor é sempre uma cobrança. Uma hora a cobrança do povo que está espiritualmente enfermo, com a alma enferma. Outra hora eles cobram do próprio Deus. Senhor, o Senhor não está aqui para curar esse povo? O rei não está sentado no trono? Então, queridos, o profeta disse, será que o Senhor devia ter entregue todo mundo para o inimigo, para ser destruído? Por quê? Para eles, toda enfermidade resultava do pecado. Era resultado do pecado. Enfermidade física, enfermidade espiritual, enfermidade da alma, tudo era resultado do pecado. Então o profeta disse, por que o Senhor logo não entrega todo mundo para o inimigo e morre todo mundo? E acaba. Deus responde, queridos, esse é o nosso Deus. Deus responde que sua própria idolatria e não a falta de fidelidade da sua parte é a causa. O povo está sofrendo por causa da sua própria idolatria. Não é a falta de fidelidade de Deus, não. Deus sempre foi fiel. Ele coloca sempre o seu povo, se vocês forem fiéis, vocês vão ter abundância. Mas se forem infiéis, vão receber castigo. O povo estava sendo infiel e Deus não abençoava o seu povo. Então vem esse clamor do profeta diante de Deus. O povo rejeitava os médicos, os curadores legítimos. E rejeitava o próprio Deus, que era o principal curador desse povo. Não adiantava correr atrás dos médicos. Por quê? Somente Yahvé era o curador legítimo. Somente Deus podia curar aquele povo. Somente Deus tinha em mãos o bálsamo de Gileade para curar o seu povo da sua enfermidade espiritual. Seja como for, a filha do Senhor não recebia alívio de parte alguma, fosse ele divino ou natural, por causa da sua infidelidade com Deus, por causa da sua falta de compromisso com Deus. Deus deixou de ser fiel? Não. O povo que era infiel. Deus não abençoa um povo infiel. Deus abençoa um povo que é fiel a Ele, que tem compromisso com Ele, que testemunha dEle, que está a serviço dEle. Nós vamos ver logo no finalzinho, vamos abordar isso também. Por isso, aquele povo precisava da alma curada. O povo permanecia espiritualmente doente e em aflição. Passou a ceifa, acabou-se o verão e nós não fomos salvos. O povo está dizendo isso. Nós não fomos salvos, nós não fomos curados. Continuamos doentes, ou seja, passou uma temporada, passou outra temporada, passou outro tempo, os anos se passaram e a libertação nunca chegou. E agora a esperança se foi. Não há mais esperança. Eu me lembro, queridos, da parábola das 10 virgens. Quando o noivo chega e as virgens estão preparadas, entram com o noivo para a festa das bodas. E logo em seguida chegam aqui que não estavam preparadas, gritando, Senhor, abre-nos a porta. E o texto diz, e fechou-se a porta. Não tem mais oportunidade. E fechou-se a porta. Acabou. Assim estava o povo agora, dizendo, nós não fomos salvos. Esperamos,
E agora não temos mais qualquer possibilidade de cura. Havia até um quebrantamento no coração do povo. O profeta diz: eu estou de luto, estou tomado de assombro, o horror tomou conta de mim. Mas ele reconhece que o verdadeiro bálsamo de Gileade está disponível na mão de Deus para curar as feridas do seu povo. Glória a Deus por isso. Enquanto há uma dúvida, Deus está dizendo: eu quero curar vocês. Mas vocês não querem. Por isso o tempo está acabando. Por isso a cega está se findando. E vocês não vão ser curados porque vocês não querem ser curados. Vocês preferem continuar na idolatria, na infidelidade, na falta de compromisso. Vocês não querem ser curados. A cura está à disposição. O bálsamo de Gileade está aqui para curar. E vocês não querem a cura. Terceiro lugar, onde encontrar a cura? Onde encontrar a cura? O profeta Jeremias encontrou a cura no bálsamo de Gileade. E o bálsamo de Gileade hoje, queridos, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. Ele é a cura para a sua alma, para o seu coração. Jesus é o bálsamo de Gileade. E um texto assim muito conhecido, que muitas vezes a gente decorou e não dá importância para o texto. Quando o Senhor Jesus diz assim: todos sabem de cor, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aqui está a cura da alma. Aqui está o bálsamo de Gileade para você nessa manhã, se você está precisando. E você está dizendo: meu servo, minha serva, você está doente? Vem a mim. Eu sou o bálsamo que cura. Você está cansado, sobrecarregado, estressado, deprimido? Vem a mim. E eu vos aliviarei. Veja que coisa maravilhosa. Eu vos aliviarei. É tão bom quando você está aí com uma dor de cabeça, né? Você toma lá uma dipirona, uma Novalgina, sei lá o que você toma, né? E logo em seguida sua cabeça vai voltando ao normal. Você fala: que coisa boa, né? Então o Senhor Jesus está dizendo para você que você está cansado, sobrecarregado, está com dor de cabeça, está com dor na sua alma, na sua mente, no seu coração. Venha a mim e eu vos aliviarei. Aqui está a cura da alma para os nossos dias. Basta nos achegarmos a Jesus. Ele vai te atender. E vai dizer: eu vou te aliviar. Ele nos convida a quê? A trazermos aos pés dele, diante do seu trono, nossas feridas, nossas dores, e crendo que realmente ele vai nos curar, que ele vai nos restaurar, através do seu grande poder. Então, às vezes, irmãos, a gente canta muito isso, como eu disse, vira um costume cantar. A gente não sente isso mais no coração. Uma das coisas que eu aprendi desde criança foi, quando eu ouço uma música nova, principalmente um cântico espiritual, analisar primeiro a letra. A música eu não importo muito no primeiro momento em aprender a música, mas eu gosto de ver a letra, ler, para ver o que realmente ela fala. E se ela fala, se o foco da letra é Jesus, ou se o foco é a pessoa que escreveu, ou o foco é um grupo de pessoas. Por quê?
Só Jesus tem a cura. E se o foco não for Jesus, a música para mim não tem valor. Pode ser muito bonita. Pode ser cantada pelo melhor cantor ou cantora que está na moda. Mas se não falar de Jesus, não tiver o foco em Jesus, de nada adianta. Ano 1969, nós tivemos um congresso de mocidades aqui em Jandira. Nós reunimos ali 200 jovens, a nossa federação de jovens. E um dos jovens convidou um trio para cantar, para dirigir o louvor no nosso congresso, chamado Trio Maranata. Lá nos 70, 60 e 70. E entre eles tinha um rapaz que era acompanhante deles, também irmão da cantora, que era um artista, ele era ator. E uma noite aquele rapaz foi até o púlpito e declamou uma poesia. E os jovens choraram ao ouvir aquela poesia. E eu fiquei impressionado, nunca tinha visto, né? Nunca tinha conhecido um ator, para mim ator era só na novela, televisão, né? E cheio de mentira ainda. A hora que terminou tudo, que acabou tudo, eu era presidente da federação, então a gente tinha de cuidar muita coisa antes de dormir. Eu fui lá no quarto desse rapaz, eu falei, quero conhecer de perto, quero saber o que é o ator, né? Aí quando eu falei com ele, eu falei, olha, eu fiquei de coração quebrantado com o seu trabalho, com a sua poesia. Ele falou, meu irmão, eu sou apenas um artista, eu não sou crente. Eu vim aqui só convite. Sou um artista. Aquilo tudo que eu falei é arte, mas no meu coração não tem esse Jesus que vocês falam dele, não. Às vezes, queridos, a gente está dessa forma também. A gente está representando para as pessoas que a gente está bem, que a gente é forte, mas nosso coração está doente. Nossa alma está doente e precisa de Jesus. Precisa da cura. Eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. Salmo 147, verso 3 diz assim: sara os de coração quebrantado e dispensa as feridas. O Senhor Jesus promete, querido, estar no meio, presente, dos nossos momentos de dor e de sofrimento. Ele promete. E trazer o quê? Vinde a mim, e eu vou fazer o quê? Eu vos aliviarei. Que coisa boa, né? A gente se sentir aliviado. Às vezes a gente está carregando um peso, né? Chega no lugar e coloca aquele peso ali e fala, oh, coisa boa, estou aliviado. Estava pesado. Eu estava exausto. É isso que Jesus está dizendo. Você está exausto? Está cansado? Sobrecarregado? Eu tenho alívio para você. Você não precisa continuar assim. Isaías 41:10, também muito conhecido nosso, diz assim: não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, que eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aqui está Jesus novamente, dizendo para você: meu servo, minha serva, eu estou contigo. Ele disse antes de subir aos céus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diz assim: não fique assustado, que eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Eu te aliviarei. Quando nós chegamos diante dele, fala: Senhor, aqui são os meus fardos, eu não aguento mais. Que são minhas enfermidades, eu não aguento mais. E ele diz: eu te aliviarei. E a gente recebe dele o alívio. E a gente fica tranquilo.
e fomos aliviados pelo bálsamo de Gileade, o médico dos médicos, no Senhor Jesus Cristo. Agora, para encerrar, um desafio. Um desafio. Então, curados, iremos espalhar o bálsamo de Gileade. Uma vez que você foi curado, você agora tem essa missão. Conte para as pessoas que você foi curado. Que a cura está à disposição delas também, ninguém precisa sofrer. Porque Jesus é o bálsamo de Gileade. E Ele está pronto a nos curar. Você que já foi curado. Não foi curado, nós vamos orar no final pedindo ao Senhor que cure aqueles que precisam. E você que já foi curado, você é chamado para ser um canal do bálsamo de Gileade na vida das pessoas. As pessoas estão andando na rua e estão aflitas. São aflitas. E você é um canal para que as pessoas sejam curadas pelo bálsamo de Gileade, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos compartilhar esse grande amor de Jesus pelo pecador. Devemos ser envolvidos pela compaixão do Senhor Jesus pelas pessoas e falar a eles uma mensagem de esperança que vem do Pai Celestial para aqueles que estão aflitos, oprimidos e precisam desta cura. Veja o que Paulo diz para você e para mim em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Primeiro, é Ele quem nos conforta de todas as nossas tribulações. Esse é o Deus. Segundo, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. A nossa missão. De que maneira? Com consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, aquilo que você recebeu de Deus, leve para as pessoas, Paulo está dizendo isso. Você é o porta-voz. Você é o embaixador. Você é o representante. E você recebeu, leve para as pessoas que estão carentes. O poder transformador de Jesus que trabalhou a sua vida através do Evangelho, que curou você, leve para aqueles que estão quebrados e carentes e doentes. Algumas aplicações práticas para a nossa vida, para a gente encerrar a mensagem. O primeiro passo para a cura é reconhecer que precisamos dela. Se você não tiver convicção de que está doente, você não vai ao médico. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou doente. Minha alma está doente. E eu preciso do Senhor. Segundo, todos nós estamos feridos pelo pecado e pelas decepções da vida. Quem é que nunca teve uma decepção? Até mesmo as criancinhas, né? Às vezes elas pedem uma coisa, os pais não têm condições de dar, ou então não pode dar, não deve dar. Ela fica decepcionada com o pai e mãe. Quem é que não teve decepções na vida? Terceiro, precisamos de cura. E essa cura nos é oferecida pelo Pai Celestial através do bálsamo de Gileade, que é o Senhor Jesus Cristo. Busque o médico divino. Como o próprio Jesus diz, venha a mim. Creia que eu tenho remédio para você. Arrependa-se dos seus pecados. Eu estou pronto a perdoar os seus pecados. Por mais difícil que você ache que seja, por maiores que você ache que seja o seu pecado, para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Eu lembro quando eu era criança, a gente cantava, né? Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Não existe isso, biblicamente. Ainda bem que apagou isso, né? Porque Deus tudo é pecado.
Tanto faz você pensar mal de alguém, como você chegar ao ponto de tirar a vida de alguém. Para Deus tudo é pecado. E tudo é digno do inferno, de condenação. Então precisamos reconhecer que Jesus é o único que pode, com seu sangue precioso, nos purificar de todo pecado. Vamos confiar no poder do Pai Celestial. O bálsamo de Gileade tem poder para curar qualquer tipo de ferida. Física, espiritual, emocional, qualquer tipo de ferida. E Ele está derramando a sua misericórdia. Vai chegar o momento em que vai dizer, cessou, a cega acabou, não existe mais oportunidade. A porta se fechou. Portanto, queridos, nós devemos abrir o coração para o Senhor. Quem precisa de cura, abrir o coração para ser curado. E quem já foi curado, testemunhar sua cura para as pessoas. Fala, eu tinha esse mesmo problema seu. Mas eu ouvi o vinde de Jesus. Eu fui até Jesus. E Ele me aliviou. Hoje eu posso respirar tranquilo. Porque o médico dos médicos, o bálsamo de Gileade, Jesus, me aliviou. Testemunhe isso para as pessoas se você não precisa de cura. Seja uma testemunha de Jesus. Você pode sair ali na rua e cercar a primeira pessoa que passar ali. Se ela não for a serva do Senhor, ela está doente. E ela precisa de cura. E você sabe qual é o remédio, que você foi curado. Feche seus olhos, vamos orar. Se o Espírito falou ao seu coração nesta manhã e apontou alguma área de sua vida que precisa ser curada, nós vamos orar nesse instante. Pedir a cura do Senhor. Pedir que seja derramado nesse santuário para os irmãos que estão em casa o bálsamo de Gileade, que é o poder do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, se está cansado, sobrecarregado, está doente, venha a mim. Eu vos aliviarei. E se você não precisa de cura, diga, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um portador dessa cura. Quero testemunhar do Senhor para as pessoas lá fora que estão sofrendo. Me usa como instrumento de cura para as pessoas. Abra o seu coração, fale com o Senhor nesse instante. O Senhor sabe o que você precisa. E você também sabe o que você precisa. E fale com Ele, fale, Jesus, eu preciso de cura. Jesus, derrama o bálsamo na minha alma. Aquele trauma que eu tive, aquela decepção que eu tive. Aquele pecado que eu cometi, que eu acho que não teve perdão. E carrego durante a vida toda. Coloque isso para Jesus. E você vai receber nessa manhã o bálsamo de Gileade. E vai receber a cura. E depois de curado, leve essa mensagem para as pessoas que precisam.